Abram, por favor, a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 3, o irmão Ivan já leu, do 6 ao 12. Agora nós vamos complementar a leitura a partir do capítulo 4, do verso 1 ao 9. E glória a Deus. E vamos continuar, né? Na verdade, não é complementar. Vamos continuar a leitura. Glória a Deus. Aos muitos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nossa saudação a vocês também. Que Deus continue falando conosco, com todos nós. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler os versos seguintes, que são do capítulo 4, do 1 ao verso 9. Tá? Coabitou o homem com Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim. Peço aos irmãos que fiquem em pé, por gentileza. Esta concebeu e deu à luz a Caim, e disse: adquiri um varão, com auxílio do Senhor. Não, eu vou continuar a leitura. Obrigado, Vanessa. Não sei se foi a Vanessa ou foi a Franciele. Foi a Fran, obrigado. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Senhor, continue falando conosco nesta noite por meio da tua palavra santa. Nos abençoe, nos encha de alegria e de graça, para a glória do teu nome eterno. Amém. Podeis tomar assento agora, irmãos. Nós vamos falar nesta noite sobre o seguinte tema: quando a família se envolve em conflitos conjuntamente. Vamos falar sobre o tema: quando a família se envolve em conflitos conjuntamente, ou quando a família conjuntamente se envolve em conflitos. Nesse texto, nós percebemos o seguinte: alguns pontos relacionados à família que demonstram como ela pode se envolver em problemas contra Deus de forma orquestrada. E apesar de parecer que a questão é um ato
isolado de um que logo em seguida é outro, o episódio que envolve o primeiro pecado nos apresenta bastante estudo sobre isso. Sobre essa questão de como que a gente precisa se posicionar para não montar um conluio contra Deus. Não se envolver, né, num conluio contra Deus. Então, em primeiro, irmãos, vejamos o seguinte. O primeiro casal, então acompanhe, preste bem atenção. Não vamos sair desse texto, espero que não. Vamos nos deter nele. O primeiro casal demonstra ter arquitetado a forma de tapear Deus. E isto parece que eles pensaram antes de pecar. Apesar de que no texto não está claro assim, e antes, o texto diz que a mulher, vendo que o fruto era agradável, que dava conhecimento e tudo mais, ela tomou e deu também ao homem e ele comeu. Nós podemos pensar que eles, antes de comer do fruto, pensaram nas consequências do ato de comer, do ato comer, porque isso implicava uma desobediência a Deus, a uma ordem direta a Deus, dada por Deus e demarcada. Se Deus tivesse dito assim, há uma árvore no jardim que você não pode comer, e não tivesse mostrado a árvore, tudo bem. Mas Deus demonstrou, disse, a árvore do conhecimento. Deus não disse uma árvore, Deus disse a árvore do conhecimento. Como se Deus tivesse dito assim, olha, há uma pessoa aí que anda querendo pecar. Deus não disse isso. Deus falou assim, ó, o fulano de tal, de nome tal, da cor tal, da idade tal, essa pessoa não pode, você não deve se envolver com ele. Deus demonstrou claramente. Deus não deixou dúvidas. Isso já deixa claro, inclusive, que Adão e Eva não estavam ignorantes no tocante às consequências do ato da desobediência. Por quê, pastor? Porque vocês devem perceber que Deus é detalhista. Deus não joga assim no alto. Ele vai demonstrando. É como se ele fosse narrando, por exemplo, olha, essa igreja tem o tamanho tal, tanto de largura, por tanto de comprimento, por tanto de espaço, por cores, está pintada desse jeito, as cadeiras desta forma. É como se Deus estivesse descrevendo detalhes para a pessoa não errar, não se enganar. Então a gente parte da ideia de que estava claro para eles. Deus não deixou dúvidas. A ordem de não comer foi clara. O objeto que não deveria ser comido também foi muito bem esclarecido. E as consequências da desobediência também foram claras. Se o dia que comer, você vai morrer. Então, não havia dúvidas. Quando a gente não tem dúvida de alguma coisa, a gente tem absoluta certeza de que determinada atitude que a gente toma ou tomar vai nos trazer consequências das mais drásticas possíveis. Qualquer intenção, na linguagem bem mais comum, qualquer possível desejo, a gente já imediatamente questiona as consequências disso. E se eu fizer isso aqui,
já me foi alertado que eu não deveria fazer. E que se eu fizer, eu vou morrer. Então, como será? No mínimo, a pergunta inicial é essa: que tipo de morte que Adão poderia ter feito, né? E Eva, que tipo de morte Deus poderia estar falando? E aí a gente tem que pensar, mas será que eles sabiam qual era o sentido da palavra ou da morte, vamos falar assim? O que significava a morte para eles? Sendo que até então ninguém tinha morrido. Porque o primeiro que vai ser sepultado é Abel. Ninguém tinha morrido ainda. Então, que sentido fazia a morte? Quando você não sabe o que é, nunca viu, quando você não tem a visão do que é, você precisa saber que sentido, o que significa aquilo. Eu fiz uma pergunta certa vez aqui na igreja e muitos irmãos alguns não sabiam responder e alguém tentou. Eu perguntei o que era pó de tapataio. Quem sabe o que é pó de tapataio? Se eu falar para você que eu vou te dar um pó de tapataio para você ter em casa e aplicar quando for necessário, que sentido faz? Hã? O senhor também não sabe o que é pó de tapataio? Pó de tapar taio. Que é o taio? Em algum sentido, corte. Corte. Taio. Pode ser pó de tapar taio. Corte. Fiz um taio no dedo. E na linguagem mais conhecida, talvez seja pó de sulfa. Não é? Pó de sulfa o senhor conhece? Quem conhece pó de sulfa? Aí. Mudou a linguagem, faz sentido para ela. Então, quando falar de pó, de tapar taio, é isso aí. Para ela, sabe. Mas os demais sabem o que são, o que é? Pois é, não faz sentido. Falar de alguma coisa que ninguém sabe o que é, que sentido faz? Nenhum. Quando Deus disse para Adão e Eva, se vocês comerem vão morrer, que sentido fazia? Ninguém havia morrido ainda. Então, você faz a seguinte pergunta: seria Deus injusto por ter dado uma ordem, uma sentença para o casal que eles não sabiam? Eu estou escutando barulhos. É aqui? De novo? Ok. Então, quando Deus dá uma ordem para o casal, a gente faz a seguinte pergunta: seria Deus injusto a ponto de não deixar claro o sentido, por exemplo, da morte? Será que Deus não deixou claro o que seria a morte? Para dizer ao casal: se vocês comerem, vocês vão morrer? Será que Adão e Eva não fizeram a seguinte pergunta: mas o que é morte? Quando você vai comprar qualquer objeto ou qualquer coisa e você tem dúvida disso, de um funcionamento de alguma coisa, você fala assim: mas o que pode acontecer se eu não fizer exatamente um carro, por exemplo, se eu não fizer a revisão, se eu não fizer a revisão do motor, que é pedido, a revisão de 3.000, de 6.000, o que vai acontecer? Se eu tiver, aí o cara, você perde garantia. Tá, mas se estourar um câmbio, você perde garantia. Você começa a investigar a questão, não é isso? Para saber o sentido. Se você não chegar ao esclarecimento, não vai fazer sentido nenhum. Então, em primeiro lugar, Adão não desconhece,
Porque se Deus, eu comecei dizendo, veja como ele diz para Caim, ó. Olha só, o pecado jaz à porta. Se você não tivesse feito melhor, não teria eu me agradado de ti. Olha lá, ó. Se procederes bem, verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, vejam que ele sabia o que era bem, ele sabia o que era mal. A Eva sabia o que era, tanto Eva quanto Adão sabiam o que era morte, sabiam o que era conhecimento do bem e do mal. Eles tinham todo esse conhecimento, o que deixa-nos em pensar que Deus tinha tido uma conversa absolutamente esclarecedora com eles antes do pecado. Que Deus disse o que era o conhecimento do bem e do mal, que Deus disse o que era a morte, que Deus deixou claro que eles poderiam morrer e como seria a morte, consequência dessa morte. Isso tudo está claro para nós. Embora não aparenta que Deus avisou isso nesse texto, mas eles não eram ignorantes. Tanto é que a serpente o questiona exatamente nisso. Então, apesar de que no texto não está exatamente claro que a mulher tomou o fruto imediatamente ou depois deu com um intervalo de tempo a Adão, por exemplo, a gente pode pensar que eles pensaram junto antes de comer. Vamos imaginar que ela pegou o fruto, colheu e foi para casa conversar. Ou então que ela pegou, comeu e depois foi para casa para convencer Adão. A gente pode pensar nessas duas situações. Que ela pegou, a gente pode pensar, ela pegou, levou para casa para conversar. Porque havia ordem explícita de alguém que não era qualquer pessoa. E quem era esse alguém? O Criador. Já fizeram a pergunta como é que Eva e Adão desobedecem o Criador? E até então eles não tinham contato com ninguém mais, a não ser com o próprio Criador. Como é que alguém desobedece o próprio Criador? E contraria ele, nessa forma. Bom, mas vamos mais adiante. Então, pensando nisso, irmão, nós podemos imaginar e vamos trabalhar no sentido de que eles pensaram nas consequências antes de comer. E Moisés deixou algumas pistas quando escreveu esse texto para a gente pensar isso. Por isso a gente vai trabalhar agora. Primeiro, acompanha aí comigo, irmãos. Primeiro, a serpente teve que argumentar contra Eva, argumentar com Eva, tentando fazer com que ela contrariasse a ordem de Deus. E eu faço a seguinte pergunta para vocês. Houve um diálogo argumentativo e a seguinte pergunta que eu faço é essa: quem foi que ensinou Eva a argumentar do jeito que ela argumentou e entender o que o diabo disse? Porque o diabo fala numa linguagem com ela como se ela entendesse. O diabo fala assim: foi assim que Deus disse, certamente morrereis? E ela disse: Deus disse que da árvore do conhecimento do bem e do mal não devemos comer. Quem ensinou? Que escola ela frequentou? O próprio Deus. Ela frequentou junto com Adão a escola do próprio Deus. Se ela frequenta a escola do próprio Deus, está claro para mim que eles tiveram aula antes do pecado, depois da criação. Porque a gente pensa que Deus ensinou Adão e Adão ensinou Eva. Eu já penso que Deus ensinou os dois. Porque ela é convicta disso. Depois, segundo, logo após eles comerem, a nudez passou a ter um novo sentido
Mudou o sentido da nudez. Eles já sabiam que estavam nus, só que eles não entendiam da forma que agora passaram a entender. Houve uma mudança de compreensão em relação à nudez. E a Bíblia diz: e tendo eles comido, abriram-se os olhos e viram que estavam nus. Então, houve uma mudança de entendimento em relação à nudez, que eles já sabiam que estavam nus. Porque o texto diz que eles vão fazer roupas depois do pecado. Não fizeram antes. Eles tentaram cobrir a vergonha depois do pecado, não antes. Então eles já estavam nus. O que mudou foi a compreensão da nudez. É só uma mudança de compreensão. Terceiro. E aí eles percebem, e os dois perceberam isso. Terceiro, logo após eles comerem, eles confeccionaram roupa e se esconderam de Deus. E a pergunta é o seguinte: como e que tempo foi utilizado para que eles pudessem, qual o tempo gasto para que eles pudessem fazer roupas e como eles acharam que iam esconder a nudez de Deus? De quem ou com quem eles conversavam diariamente? E tem um detalhe, rapidinho eles fizeram. Aparentemente o texto diz que, e me chama a atenção, vamos lá, tem uma outra coisa aqui para vocês pensarem comigo, ó. Olha só, vamos lá no verso de número 7. A pergunta para vocês é o seguinte: voz ecoa ou anda? É uma pergunta, a voz ecoa ou anda? Hã? A voz ecoa ou anda? Você consegue se esconder da voz? Veja o verso de número 8. Quando ouviram a voz, olha só, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim. Eles ouviram a voz de Deus. Deus andava no jardim e falava. O que Deus falava? Quem andava era Deus. Agora Deus falava. Agora o que é que Deus falava? E com quem falava? A pergunta para Adão e Eva vem depois. Depois deles ouvirem a voz. Depois que eles ouviram a voz de Deus, que andava pelo jardim, é que eles se escondem. Deus já então, o que me dá a entender que Deus estava andando pelo jardim e falando o que e com quem? Também não está dito aqui. Mas que Deus andava e falava, andava e falava. E aí, o que, que vocês pensam? O irmão Ivan está dizendo aqui, ele estava conversando com Jesus. Mudou, né? Mais de alguém ali. Havia mais de uma pessoa. Isso foi para provocar vocês na leitura mais estrutural do texto. Então, que nós podemos entender que não estava só Deus, quando estava andando pelo jardim, não era só. Havia mais de uma pessoa, porque ele estava falando, de acordo com o texto que a gente está lendo, nesse caso com a NVI. Tati está usando provavelmente uma linguagem de hoje, né? A NVI também? Ok.
Então a minha não está dessa forma, a minha está dito assim, ó. Quando ouviram a voz do Senhor que andava pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. Capítulo 3, versículo 8. Tá? Hã? A minha está. Quando ouviram a voz do Senhor que andava pelo jardim. Então, peraí, gente. Eu acho que a minha não é NVI. Minha tradução é Revista Atualizada. É outra. Revista Atualizada. Então, vamos lá. Partindo desse sentido, veja o seguinte: quando eles ouvem a voz de Deus, logo eles correm e constroem roupas. E aí eu fico pensando, o texto diz que Deus estava andando pelo jardim, e o texto diz que eles ouviram a voz de Deus que estava andando pelo jardim. Então eles estavam próximos. Deduzimos que eles estavam próximos. Na nossa mente, Adão era inteligente, super inteligente, é claro, porque eles dialogam com um ser como a serpente e não causa estranheza, mas não podemos pensar que eles tinham ouvido biônico. Certo? Então eles podiam não ter a surdez que eu estou tendo, que outros estão tendo, né? Que a gente está tendo barulho no ouvido, aí um monte de coisa, né? Mas provavelmente eles também não tinham ouvidos biônicos, né? Então Deus estava próximo. Se Deus estava próximo, o texto diz que ao ouvir, eles correram para fazer roupas. Quanto tempo e que tipo? A gente não vai pensar que eles fizeram um paletó igual o nosso, né? Não dá para pensar que eles fizeram um paletó igual ao nosso, mas rapidamente ambos pensaram em como tapear Deus. E essa instrução, essa articulação é coletiva, parte dos dois. Ambos pensaram, porque o texto diz assim, vendo a voz, olha lá, voltamos para o texto, vendo a voz de Deus, né? Então, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E aí diz o seguinte, chamou o Senhor Deus ao homem onde estás, e ele respondeu, ouvi a tua voz do jardim, e que estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe o Senhor, quem te fez? Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Aí Deus começa a interrogar. Sim. Então Adão responde à mulher. Deus não responde. Adão é tão inteligente que ele não responde a pergunta. Adão não respondeu a pergunta. Deus não perguntou para ele exatamente a culpa era de quem. Deus perguntou quem te deu. Olha lá, ele diz assim, ó, quem te deu? Então disse o homem, a mulher, comeste da árvore que te ordenei? Ele não respondeu sim ou não. Ele tenta quebrar o efeito da pancada que ele vai receber, dizendo o seguinte, a mulher que tu me deste. Então ele já transfere a culpa para Deus. Na verdade, ele está dizendo o seguinte, eu não ia comer, mas você me deu uma mulher. Hã? Eu não ia comer não, mas eu confiei na mulher que o senhor me deu aí. A mulher que o senhor me deu. Então, eles são inteligentes, eles tentam se esconder de Deus atrás das folhas, aí articulam-se de que forma vão enganar Deus, né? Eles são articulados nisso. De que maneira que eles vão se articular, de maneira que eles vão enganar o Senhor. E aí, imediatamente, começa um jogo de estrutura, de argumentação, de esvaziar, de se eximir do problema, de sair do problema. Primeiro a mulher que tu me deste, aí então aí Deus, e você, mulher? Disse, não, foi a serpente. Então, empurra para um, empurra para outro. Foi mais ou menos assim, combinado. Ó, a gente come, a gente se esconde,
a gente, quando for questionado, a gente joga a culpa um no outro até cair na mulher, até cair na serpente. E aí fica tudo certo. Deus vai punir a serpente e tudo bem. Então, houve tempo para eles pensarem no esconderijo. Se eles sabiam que Deus estava onde estava, eles seriam capazes de pensar como eles imaginaram que uma folha, que uma roupa, que qualquer coisa pudesse, inclusive, escondê-los da presença de Deus. Como eles perceberam? Como é que fizeram isso? Né? Como é que eles fazem roupas rapidamente? Como que eles se escondem atrás de árvores? Como que eles articulam respostas de fuga rapidamente? Isso nos dá a entender que eles eram inteligentes. Então, e tudo isso parece que está muito claro, muito coordenado. Não houve viração de dia, não houve volta de Deus no outro dia, não houve pausa de tempo aqui. Entre um dia e outro, a Bíblia marca a virada do tempo. Entre um acontecimento e outro, Deus marca a virada do tempo. Aqui parece que é sequência. Deus questiona, Deus percebe, questiona, indaga, dá a sentença e já aplica a justiça. Então eles estavam cientes disso. Já era um julgamento já pré-ordenado. Eles sabiam que isso ia acontecer. Se eu sei que a coisa vai acontecer, então, como é que eu vou ficar desprevenido? Aí eu parto para pensar dessa forma. Será que eu fico desprevenido, então, diante de uma situação como essa? Claro que não. Então, irmão, a ação dos dois pode ter sido coordenada, pensada antes. Se não foi pensada antes, foi percebida antes. Eles sabiam o que ia acontecer. E nesse sentido, irmão, perceba o seguinte, voltando à questão da argumentação, veja como os argumentos, os recursos argumentativos aplicados pela serpente sobre Eva envolveu, primeiro, questionamento sobre as diretrizes do que ela entendia sobre Deus, sobre a ordem de Deus. O diabo não apresenta diretamente a árvore do conhecimento do bem e do mal e diz o que ela é. Na verdade, ele vai questionar o entendimento de Eva sobre aquilo que ela entendia em relação à ordem de Deus que fora dada sobre aquela situação. Ele busca uma brecha no entendimento de Eva. Ele busca uma falha no entendimento de Eva, na compreensão da ordem de Deus. E ele começa a questionar. E questiona, ele diz, é assim que Deus disse? Na verdade, o adversário sabia que Deus disse e que era daquele jeito, mas ele queria ver a certeza. Se Eva tinha certeza disso. Então ele aplica esse questionamento, esse questionário sobre ela e faz com que ela apresente suas convicções. Segundo, irmão, preste atenção. Depois disso, ele dá um novo, aliás, ele desdiz. Depois de perceber uma pequena falha ou uma brecha no conhecimento, no entendimento de Eva, ele desdiz o que Deus tinha dito. Mesmo que ele não tivesse encontrado brecha no questionamento sobre o que Deus diz, ele tenta agora uma brecha no entendimento da tradução do sentido de morte. E ele diz assim, certamente não morrereis. Deus sabe que se você comer, você não vai morrer. Não era nem para Eva ter, nesse caso, pensado. Olha o texto, voltemos a ele. Então a serpente disse à mulher, verso 4, é certo, ele afirma, quando eu falo ele é o diabo, ele afirma, é certo que você não vai morrer. Na verdade, ele desdiz o que Deus havia dito. E é interessante
Como uma pessoa consegue aparecer do nada, porque até então a serpente não apareceu em canto nenhum, só aparece ali. Agora, quem aparecia todos os dias para falar com o casal? A intimidade do casal, no tocante ao reconhecimento da pessoa, pelo ouvido, da voz da pessoa, eles conseguiram identificar a voz de Deus pelo ouvido, demonstra o quê? Intimidade. E a Bíblia deixa claro que Deus andava na viração do dia pelo jardim, o que nos dá o entendimento de que Adão e Eva conversavam com Deus diariamente. Agora, a serpente aparece num momento, num episódio, num caso único. Bom, eu tenho aqui de um lado alguém com quem eu tenho relacionamento todos os dias, e tenho do outro lado alguém que me aparece numa cena, de repente, de uma vez só, como apareceu a serpente. Ela aparece aqui apenas. Nesse relacionamento com Eva e Adão, ela aparece apenas aqui. As plantas aparecem mais de uma vez. Veja que eles fizeram árvores para comer. A planta já tinha aparecido nos textos anteriores. Certo? E até mesmo a árvore aparece mais de uma vez. Agora, o diabo não aparece aqui. Não havia, até esse texto não tinha aparecido o diabo aqui. Ele aparece aqui. E a serpente aqui é o primeiro animal que recebe, que é demonstrado aqui. Não está escrito hipopótamo, não está escrito boi, não está escrito tubarão, não está escrito nada. Nenhum deles aparece aqui. Aparecem aves, répteis, aparece na sua categoria. Mas serpente, ela aparece pela primeira vez. Então, eu tenho uma pessoa com quem eu tenho relacionamento diário, todos os dias, que é Deus. E eu tenho uma pessoa que me aparece uma vez. E tem mais. Essa pessoa que aparece diariamente, como eu li aqui para vocês, ela aparece falando, porque Deus estava andando e falando. Tanto é que eles reconheceram a voz de Deus e se esconderam. O que dá a entender que Deus não passeava calado, conversando, falando, instruindo, ensinando. Por isso que a voz de Deus é reconhecida, demonstra intimidade. Do outro lado, eu tenho alguém com quem eu converso, mas ela só aparece naquele momento. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: com que facilidade eu deixo alguém que não é íntimo, que não tem a mesma relação comigo, como é no caso da serpente, desdizer o que alguém com quem eu tenho relacionamento diário disse? Com que facilidade a serpente, que não aparece no diálogo mais vezes, é a primeira e única vez que ela aparece, que não tinha relacionamento com Adão e Eva, porque não tem lugar nenhum no mundo do texto bíblico, a não ser aqui, que o diabo conversa com o homem. Em que outro texto o diabo conversou com o homem? Só com Jesus. Só com Jesus que o diabo conversou. E com mais ninguém. Os demônios murmuraram, reclamaram, não sei o que das pessoas, mas não houve diálogo com os homens. Agora, o diabo só aparece conversando aqui com Adão e conversando com Jesus. Bom, então, e não há nenhum indício de que o homem tenha diálogo direto com o diabo. Ok. Agora, com que facilidade, irmão? Eu pergunto, com que facilidade a gente deixa? Eva deixou o diabo, com quem ela não tinha intimidade, Adão e Eva, com quem eles não tinham a intimidade, com quem eles não tinham diálogo, desdizer o que Deus havia dito. Essa é a pergunta primeira inicial que eu quero falar com vocês. Não é assim? Aqui eu abro um parêntese para falar com vocês disso. Aqui eu abro um parêntese para falar com vocês sobre isso. É exatamente esse é o primeiro ponto. Nos dias de hoje, há uma facilidade muito grande das pessoas
que reconhece a voz de uma pessoa, de alguém, com quem você tem intimidade, você sabe o que ele faz, porque Adão e Eva sabiam o que Deus fazia. Você sabe de onde ele vem. Vocês sabem para onde ele vai. Eles sabiam o que ele fazia. Eles sabiam tudo a respeito de Deus. Eram íntimos de Deus. E de repente aparece uma pessoa do nada e desfaz aquilo que alguém com quem você tem intimidade de fazer. Isso é muito comum nos dias de hoje. A gente prega, a gente instrui, a gente ensina como pastor, a gente está acompanhando. Veja, no meu caso, sou pastor de muitos de vocês aqui há longo tempo. Publiquei uma foto do Vitor hoje, esses dias, miudinho. Agora não dá mais para falar miudinho, né? Miudinho, né? Publiquei a foto do Vitor. Tu viu tua foto que eu publiquei esses dias? Viu não? Publiquei uma foto no batismo, na casa de um irmão, que nós estávamos fazendo. Vitor miudinho, já do lado do pastor, do lado. Entre eu, que estava na visão da foto, e o Vitor, só tinha um espaço de 1 metro, o que já me diz que esse menino anda perto do altar, do púlpito, desde pequeno. O que já me diz, se você pegar esta imagem, assim como ele, tem outros aqui, Mateus, tenho foto da Tatiana pequenininha, tenho foto da Vanessa, a menininha, tem uma foto da Vanessa sentada, escorando um poste, esperando a igreja abrir. É uma adolescente de 16 anos, 15, sei lá quantos anos. Eu tenho essa foto, um dia aí eu vou deixar mais um tempo, eu vou publicar. Aí observe, o que demonstra que há anos nós instruímos estas pessoas. Que vocês sabem onde mora, o Vinícius. Tem foto do Vinícius sentado na escada, comendo pão no canequinho junto com a Lana, no canequinho. Eu não sei se estava molhando o pão no café. Não sei se estava. Tem um pequenininho. Agora esses meninos estão todos grandões. Né? Então o que demonstra a gente estar com pessoas de muito tempo, de longa data. Que vocês conhecem até o jeito da gente entrar na igreja. Conhece o jeito que a gente olha para as pessoas. Conhece a nossa interpretação. O pastor vai falar isso, sobre isso. Sobre isso ele vai falar aquilo. Sobre isso ele vai falar aquilo. Sobre aquilo ele vai falar aquilo outro. Sobre aquilo ele vai falar disso. Ok. Aí de repente aparece alguém, do nada, caiu no paraquedas, pulou lá em Boituva e veio cair aqui. Pulou lá em Boituva e veio cair aqui. E pronto, caiu de paraquedas mesmo. Não estamos nessa esfera política. Aí essa pessoa vem aqui e diz assim, olha, não é isso aí que o pastor Marcos disse. Ele está falando outra coisa. Você nunca ouviu a pessoa aqui. Nunca viu a pessoa comigo. Eu pergunto, será que o diabo falava com Deus? Para ele dizer para Eva assim, não foi isso que Deus disse, eu posso imaginar que o diabo conversava com Deus enquanto ele falava. E passeava. Mas não é isso. Porque Deus e o diabo não têm sociedade. O próprio Jesus falou, não há diálogo entre Deus e o diabo. Então, a pergunta é, como é que as pessoas mudam tão rapidamente assim? Você, na condição de Adão, irmão, precisa começar a prestar atenção quando aparece um paraquedista
desdizendo o que já foi dito. E a segunda pergunta é como que o desdito, o que é o desdito? O não morrereis, confronta o dito, certamente morrereis, e ninguém questiona. Espera aí, como assim não vou morrer? Espera aí, você está dizendo que Deus falou que eu não vou morrer. Então só um minutinho aí, amanhã a gente volta nessa conversa. Quando 6 horas da tarde você está esperando, virado do dia, você está esperando lá Deus. A hora que ele estiver conversando, você não vai esconder, você vai estar esperando, na ponta. Se há algumas que eu conheço aqui, vai ser assim, se eu fosse comigo, por exemplo, uma situação como essa, se fosse comigo, né? Não que fosse, não me colocando na situação de Deus, mas vamos colocar numa situação da esfera humana, tá? Apareceu um paraquedista aí e disse assim, ó, o pastor Marcos não falou isso aí. Se é aqui, eu conheço um público, eu já conheço. Vão estar me esperando na porta. Na hora que eu descer, vai dizer assim que o senhor disse? Por quê? Porque tem um cara ali que está falando que o senhor não disse. Seria diferente? Mas isso acontece nos grupos da igreja de vez em quando. Por exemplo, alguém diz assim, gente, eu acho que eu não vou para a escola hoje porque não vai ter aula. Aí o outro já diz o seguinte, não vai ter aula. Daqui a pouco está rodando no ambiente da igreja, não vai ter aula. É como se fosse assim, aí daqui a pouco já vem, o pastor disse que não vai ter aula. Onde está a prudência do questionamento daquilo, irmão, que está contradizendo você? Eu continuo com esse parêntese aberto para dizer o seguinte, nós temos nos dias de hoje muitas pessoas que não fazem parte do seu grupo social, que não fazem parte da sua vida diária, que não fazem parte do seu cotidiano, são pastores de outras igrejas, de outros públicos, com quem eles têm lá também o seu Vitor, o seu Mateus, um público que está lá há muitos anos, acompanhando eles dioturnamente. E aquele povo já está acostumado a ouvir a voz daquele pastor. E aí, quando você escuta algo diferente, que conflita com o que você escuta aqui, qual é o seu dever? Eu vi um pastor ontem, eu estou pesquisando alguns canais, enquanto eu estou trabalhando no meu texto da dissertação, estou pesquisando alguns canais. E por acaso, o YouTube, quando você clica lá em alguma coisa, ele já vai jogando outras na sua tela, né? E aí, me apareceu lá um culto de um pastor, e aí eu falei, vou assistir para ver, né? Vou ver o que ele prega, o cenário, tudo que ele utiliza. Ok. Quando ao clicar, não vou dizer o nome do pastor, mas eu fiz questão de ouvi-lo hoje também, mas um pouquinho só, não tive muito tempo hoje, e ontem também não tive, mas tive outras atividades que me impediram de fazer isso. Então eu falei, vou ouvir um pouquinho o que esse pastor está pregando. Ontem, quando eu cliquei, ele estava dizendo o seguinte, ele estava fazendo uma argumentação sobre a bebida. Olha, Deus não disse que você tal, não sei o que, tal. Até aí tudo bem, concordei com ele. Bom, ele está pregando o que eu estou pregando. Mas de repente ele abre uma vírgula e diz o seguinte, se o teu pastor está pregando desta forma, lamento dizer a você, mas ele está errado. Seu pastor está mentindo para você. Aí eu falei, pô, peraí. Olhei o número de pessoas que estavam ouvindo aquela pregação. Mais ou menos 250 pessoas estavam assistindo aquela pregação. Bom número. Olhei o número de seguidores que ele tinha lá na sua página. 100 e tantas mil pessoas seguindo o seu canal. Aí eu fiquei pensando. Logo em seguida eu comecei a fazer leituras diferentes, porque eu já estava com uma leitura, que era a leitura sobre cenário, essas coisas. Eu comecei a fazer outra leitura do que ele estava ouvindo. Comecei a ler, aí eu fui lendo as rodagens, os GCs, eu fiz outra leitura. Eu falei, bom, na verdade, esse não é um canal, por exemplo,
de instrução da Bíblia. Esse é um canal de arrecadação financeira. Porque a partir do momento em que ele começou a tratar contra os pastores, imediatamente eu já pressupus o que viria depois. Então você precisa de um pastor que te fale a verdade. E o pastor que fala a verdade, aí eu fui fazendo a costura dos desenhos, eu fui desenhando a pregação desse pregador, eu fui imaginando, né? E aí errei em alguns pontos, mas acertei em outros. Bom, ele falou isso agora, daqui a pouco, mas provavelmente ele vai falar isso, vai falar aquilo outro, vai falar aquilo outro e vai terminar no mande seu dízimo e mande sua oferta. Porque ele foi desconstruindo os pastores que pregavam o contrário do que ele em relação à bebida. Então eu fiquei pensando, da mesma forma, eu assisti uma vez um pregador, não preciso citar nomes, ele estava num evento missionário e começou a tratar sobre a questão dos pastores que proíbem profecias. Os irmãos se lembram que uma certa vez uma mulher entrou no nosso culto, participando do culto, e começou a profetizar para todo mundo, né? Para todas as pessoas. Ela foi de pessoa em pessoa. Eu nunca tinha visto aquela senhora. Com todo respeito, pedi à irmã Cida que fosse lá, desse uma abraçadinha nela, vai lá dar uma abraçadinha naquela irmã, fala para ela que eu pedi para ela tomar assento e depois a gente vai conversar. Aí a irmã Cida foi, deu um abracinho nela, né, no culto. Os irmãos se lembram desse dia, talvez não saibam desse episódio, mas a irmã Cida foi até a irmã, deu um abracinho nela e pediu para ela tomar, fala assim, diga que eu pedi para ela sentar. Aí aconteceu esse evento, depois nos outros cultos eu vi que ela ficava do lado de fora da igreja, até um dia que eu fui abordar ela. Ela não entrou no culto depois, né, nos dias seguintes. Então, assim como eu, que não sei de onde veio aquela irmã, isso não quer dizer que ela não seja uma mulher de Deus, que vejo uma pessoa que está na igreja, profetizando para todo mundo. Há outros, por exemplo, que estão na igreja, mas são desmantelados, são bagunçados, são gente com a vida toda atrapalhada e anda profetizando para todo mundo. Nós conhecemos uma mulher que era da igreja cristã. Isso não é só uma questão de mulher, não, tem homem também. Eu pastoreei uma igreja, foi um sujeito lá, uma certa vez, e bateu lá na minha casa e disse, o senhor é pastor daquela igreja ali? Eu falei, sim, senhor. Pois não. Se fosse hoje, já não diria, já ia perguntar por quê, primeiro. Já ia perguntar qual o problema. Primeiro, por quê? Primeiro você diz. A pessoa liga para mim, o senhor pode confirmar, o senhor é Marcos de Oliveira Cruz, quem é você primeiro? Não, eu sou fulano de tal, eu preciso confirmar seus dados. Então você vai confirmar os meus dados? Nunca. Senhor, senão não posso te dar informação. Não estou interessado nas suas informações. Quem está querendo me dar informação é você, não sou eu. Então é você que tem que se esforçar. Você que tem que dizer para mim quem é você. Eu vou dizer se eu estou interessado em continuar essa conversa ou não. Primeiro você diz de onde você é. Não, eu sou da Claro, não estou interessado. Tchau. Eu sou do cartão tal, não estou interessado. A menina ligou ontem. Senhor, nós temos aqui, eu sou do cartão XPTO, que eu não sei de onde. Não estou interessado. Tchau. Bom, aí, ok. O sujeito chegou. Olha só, o sujeito chegou. O senhor é pastor da igreja ali? Aí eu disse sim. Se fosse hoje, diria não. Por quê, primeiro? Aí ele, não, é que eu sou missionário e eu ando por aí nas igrejas fazendo um trabalho missionário e eu queria fazer um trabalho lá com o senhor. Aí eu fiz uma leitura do sujeito. Né? Assim, rapidamente. Shortinho de jogar tênis, de calçãozinho, né? Calçãozinho daquele que era de futebol, que tem a ondinha assim, né? Sabe? Não sei o nome, hoje parecia um cuecão daquele cirola. Shortinho daquele, a camisa, o sujeito estava um pouquinho mais barrigudo, né? Um pouquinho bem mais que eu, a camisa meio que baby look para cima do umbigo quase, aquela parte da barriga para fora, né? O
cabelão todo desajeitado, não tinha Bíblia, não tinha nada. Né? Tinha Bíblia, não tinha nada. Nada contra quem usa short, nada quem usa uma camisa mais curta, nada disso. Aí eu falei, então, o senhor é de que igreja? Ele falou, não tem igreja, eu não sou de igreja nenhuma, não. Eu sou missionário, sou do Senhor, sou da igreja do Senhor. Eu falei, tá. Aí agora eu vou querer saber qual é o tipo de trabalho, o que é que ele pede. Aí ele contou o trabalho dele, que no moral da história resumia em arrecadação. Então eu fiquei pensando, irmão, como é que a pessoa, se você vê uma situação como essa, um sujeito desse entra no culto, por exemplo, naquela ocasião, eu não sei, de repente ele podia ser um missionário, mas a leitura que eu tive que não era. Aí esse sujeito me aparece no culto aqui na igreja e começa a profetizar. Eis que eu te digo, 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 te digo, te digo, te digo, te digo. Peraí. Ops. Queridão, não confunda. O único que sabe quem são as pessoas antecipadamente é Jesus. Lamentavelmente, eu sou dependente de identificação. Quem é você? Tem que dizer quem é você. É simples assim. Então eu vou parar esse cara. Você não vai profetizar aqui não. Você não vai fazer trabalho, coisa nenhuma. Foi como o outro irmão que veio aqui. Pastor Marcos, Deus mandou fazer um trabalho com o senhor. Ah, que legal. Deus mandou congregar com o senhor. Mancito estava comigo nesse dia. Rosana acho que estava. Os irmãos mais antigos. Não, que benção. Não, olha, eu sou um obreiro de Deus. Tá? Eu vou lá na sua casa. Vamos conversar lá. Aí fui. Na casa dele, Mancida foi comigo. Não, eu faço trabalhos, aquela coisa arada toda. E a gente, olha, irmão, Deus abençoa os irmãos, aquele negócio, aquela maravilha. Maravilha, tudo certo. Então, se o senhor deixar eu fazer o trabalho com o senhor lá, porque Deus mandou, Deus falou para mim que é para eu ir falar com o senhor. Eu falei, tá bom. Então, como que é o trabalho que Deus quer que eu deixe você fazer? Pronto, então a gente faz uma campanha lá. E aí a gente faz a campanha de arrecadação financeira, oferta com os irmãos. Falei, tá, legal. E que mais? Né, que eu já fui pesquisando. Mancida estava junto. Eu falei, tá, tudo bem, eu vou aceitar o senhor ir lá. Deus mandou o senhor falar comigo, o senhor pode fazer o trabalho, eu vou dar um dia da semana para o senhor, só que tem um detalhe, o senhor não vai pôr a mão em um centavo das ofertas. O senhor não vai pôr a mão em um centavo das ofertas, tá bom? Nem uma vela. O senhor não vai nem saber o que entrou de oferta na igreja. Aí, não, tudo bem, pastor, está combinado, maravilha. Beleza, tá tudo certo. Você se lembra disso, né? Viemos, isso foi antes do culto. Depois do culto, viemos para a igreja, fizemos o culto aqui, tudo maravilha, voltamos para casa, aí soubemos que a irmã estava feliz da vida, uma obreira nossa estava feliz da vida. Deus mandou um homem, um obreiro lá. Foi o fulano de tal. Falei, no mesmo dia. Não foi, Mancito? Foi no mesmo dia. Mesmo dia. Deus mandou um obreiro. Olha, nós estávamos orando para Deus mandar um obreiro, e Deus mandou um obreiro. E ele chegou lá e foi uma bênção. E falou que Deus mandou ele para lá, revelou o pastor. Foi aquela coisa lá toda. Tudo bem, é bom vocês tomarem cuidado com ele, porque não querendo ligar ventilador no seu prato de farofa, eu saí da casa desse mesmo obreiro aí, 5:06, porque Deus tinha mandado ele congregar comigo. Agora são 9:30 da noite, Deus mandou ele congregar com você? Esse cara arrumou um problema para essa igreja que não tem tamanho. Deu até polícia e tudo mais. Agora, o que me chama a atenção no pastor que eu estava falando sobre profecia, com quem eu comecei, voltando a essa questão. Ele disse, aqueles pastores que ficam proibindo vocês de pregar, de profetizar nas suas igrejas, aquele carnudo, aquele pastor carnudo, que não, aquela coisa toda. Aí eu fiquei furioso quando eu fiz aquilo, fui lá no Facebook do irmão, achei o Facebook dele e disse, eu queria saber com ordem de quem você faz uma pregação contra os pastores, por exemplo. Depois disso, lamentavelmente, depois de muitos anos, né, alguns anos, esse pastor caiu nos vícios, nas drogas, tudo foi revelado. Então, irmãos, a pergunta é o seguinte, com que facilidade alguém desdiz? E agora entra no tópico da mensagem.
Nós não estamos falando de uma ação individual. Nós estamos falando de um casal. E o desdizer o que Deus havia dito ia interferir na relação de todo ser humano. E com que facilidade isso foi aceito? Olhe para mim, quando alguém começar a colocar você contra algo que já foi dito, questione. Nós temos muitos problemas com isso recentemente. E esse tempo de internet, precisamos dizer, muitos. Irmão, você, quem é membro da Igreja Assembleia de Deus do Mistério de Interlagos, congrega na Igreja Assembleia de Deus do Mistério de Interlagos, e o pastor é o pastor Marcos, tem obreiro, tem o nosso irmão Ivan, tem o irmão Julián, tem os obreiros que estão aqui na igreja. É aqui que vocês têm que ouvir. Ah, mas eu gosto dessa pessoa, até mesmo de um membro da igreja. Precisa tomar cuidado. E o pior é que esse sujeito aparece de repente e arrebenta com Eva e com Adão, e eles comem. Parto para o segundo. Logo após, veja só. Então ela era inteligente. Ela foi tão inteligente que não questionou Deus sobre o que o diabo estava dizendo para ela. E ele também. Use a sua inteligência. Comece a confrontar. Espera aí, isso aqui está confrontando Deus, então eu vou questionar Deus. A Bíblia diz assim, e a mulher, olha o que a Bíblia diz, olha aqui. Vamos ver a anulação da inteligência do ser humano. Olha, percebam a anulação da inteligência do ser humano. Percebam, olha aqui, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer. Repitam comigo, bom. Depois, agradável. Diga agradável. Bom e agradável. Repita, bom e agradável. O que é bom e o que é agradável pode invalidar o entendimento. Aí diz o seguinte, vendo a mulher que o fruto, olha, era bom e agradável e desejável. Repita, desejável. No campo estético, bom e agradável para entendimento. É uma combinação de beleza e estética. Eu não vou caminhar pelo ramo filosófico, deixa para os filósofos, mas está exatamente nesse sentido. Cuidado, a beleza atrapalha o entendimento. O sujeito, a sujeita é bonito, é lindo, é maravilhoso. Cuidado, a beleza atrapalha o entendimento. O pastor contou. Irmão, eu estou apaixonado. Isso aconteceu conosco uma certa ocasião. Não aqui, em outro canto. Mas estou apaixonado por aquele irmão. Estou apaixonado, ele é lindo. Ela falando, não eu, né? Ela falou, estou apaixonado, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é não sei o quê, ele é tal. Pastor, e eu participei disso. Não faça isso, não casa com esse cara. Não se envolva com esse cara, ele vai te arrebentar. Não, ele é bonito, fala doce, fala manso. Parecendo lá como é o nome lá, o fala mansa lá, né? Ele é bonito, né? A irmã só faltou, quando casou nos primeiros dias, tô rindo à toa. Passou um tempo, irmão, lá aparece, a irmã vai desaparecendo da igreja, começou a perder pique, começou a aparecer com uma coisinha aqui, uma coisinha ali, era a unha do gato. A beleza não pode afetar, apagar a inteligência. O mundo é agradável, o mundo é desejável, o mundo, irmão, é atrativo, é atraente. Mas você precisa fazer questionamento sobre ele. Questione.
Questione Deus sobre isso, irmão. Começa a dar novo sentido para as coisas que já estão claras. Olha, Deus, isso aqui era pecado. A Europa agora tem partes da Bíblia que não pode ser pregada mais. Não se aplica mais aos dias de hoje. Isso foi uma decisão recente. Tem textos da Bíblia que na Europa não se aplica mais aos dias de hoje. Então vamos rever a Bíblia. Vamos revisar a Bíblia. Alguém começa a dizer, colocar outro sentido, dar novo sentido ao que Deus havia dito. Então, nesse sentido, temos que questionar o que nós sabemos. O que você sabe sobre Deus? O que você sabe sobre o pecado, irmão? O que você sabe sobre o envolvimento, a desobediência a Deus? E nesse caso, não há aqui a pergunta, no mínimo, nem de Adão, nem de Eva, se eu comer, que consequência vai ter para minha família? Por que eu digo isso? Porque os filhos aparecem depois. Os filhos não aparecem imediatamente, aparecem depois. Então, diante disso, tenho 3 lições. Olhe para mim. Primeira, mantenha claros os ensinamentos de Deus, inclusive para a sua família. Abra o olho, perceba, preste atenção, ó. Eps! Ó, atenção, o que é isso aí? Quem é essa pessoa? O que ela está falando? As pessoas não se escondem por muito tempo. Revise constantemente, tome aula, o que você sabe sobre isso? O que você sabe sobre aquilo? O que você sabe sobre aquilo outro? O que você sabe? Se você fizer isso, quais consequências vão ter? Se você abandonar Deus, quais consequências vai ter? Terão, você vai sofrer. Quem mais vai sofrer contigo? Não estou nem aí. Me lembrei da irmã, que disse a mim exatamente, e alguns de vocês estavam presentes. Pastor, eu vou casar, se eu não casar com o homem de Deus, vou casar com o primeiro que aparecer. Vocês se lembram desse dia, não lembram? Vou casar com o primeiro que aparecer. Eu não sei quem foi o primeiro que apareceu, mas que a irmã nunca mais apareceu na igreja, nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu na igreja. Precisa tomar cuidado. Revise, pecado tem consequência. A obediência a Deus tem recompensa. Não troque a consequência pela recompensa. Não troque a recompensa por consequência, melhor dizendo, irmão. É melhor você acreditar e permanecer naquilo que você já sabe. O diabo podia ter dito assim, ó, ele podia ter dito, esse fruto vai dar conhecimento, fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai fazer aquilo outro, vai fazer aquilo outro, tá bom, ele tem tudo isso? Tem, mas eu não quero, porque Deus disse que não é para eu comer, ponto e acabou. É assim que tem que ser. Segundo, não seja cúmplice. Quem disse, porque a Bíblia diz, apesar de Eva ter dado a Adão, e tem gente que está brigando até por causa disso. Está dizendo que por causa de Eva ter dado, como fosse assim, Eva fez um pratinho de comida para Adão, né? Tem gente questionando isso aí, filho. E estão querendo escrever assim, ó. Já estão querendo escrever assim. E Eva mandou Adão fazer o próprio prato. Nada contra a mulher que faz o prato para o marido. Eu faço o meu. Mas cada um tem a sua forma de viver. Não tem problema com isso. Não é? Mas a pergunta é o seguinte. Não há nenhuma pergunta aqui. Vamos lá para o texto. Não há nenhuma pergunta aqui, ó. Vendo a mulher que o fruto era bom, será que o que era bom para Eva também era bom para Adão? A ação está em Adão, está em Eva, embora Adão também tenha. Aí diz assim, vendo a mulher que o fruto era bom, agradável aos olhos, já li, tomou e comeu. Ela comeu primeiro. Repitam comigo, ela comeu primeiro.
e, conjunção aditiva, deu a Adão. É possível que Adão tenha visto a mudança de comportamento de Eva antes de comer. Porque ela comeu primeiro. Embora o texto diz que ambos abriram os olhos, mas aqui Adão não estava com Eva, porque o texto não diz que o diabo falou com Adão. O texto diz que o diabo falou com Eva. Então é possível que ela comeu lá e depois veio trazer para Adão. Porque se Adão tivesse com Eva, estava dito aqui, ó, e o diabo falou com a Eva e Adão. Mas falou com ela. Ela comeu. E eu não vou colocar culpa em Eva, porque Adão não diz assim, ó. O texto não exclui a atitude de Adão. Veja que o texto diz que Adão tem a iniciativa de comer, ó. Ó, vendo, deu também ao marido e ele comeu. Ele podia não ter comido. Não é tudo que a minha mulher me dá que eu como. Ele não pergunta, ele não questiona, ele não sabe o que é. E será que ele não sabia que aquele fruto era daquela árvore? Será que ele não sabia? Então, como é que a mulher, nesse caso, nada contra as mulheres, preste bem atenção, senão alguém vai dizer que eu estou sendo machista, misógino, nada disso. Mas como é que a mulher, nesse caso, vou usar um membro da família, traz um problema para dentro de casa e o segundo membro da família aceita de boa? Como que um membro da família traz um problema para dentro de casa e o segundo membro da família aceita tranquilamente? E é interessante que ele não pergunta para Eva por que ela comeu. Ele não discute com ela quais são as consequências do ato. Que tipo de atitude é essa? Não há uma repreensão aqui, porque para o diabo mudar a concepção de Eva, houve um tempo. Do capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, o diabo gasta saliva. Ele argumenta, porque a mulher estava resistente, ele argumenta. Agora ela chega em casa e o homem não apresenta resistência nenhuma. O irmão está falando, ó, ele já estava com vontade de comer também. Olha aqui, irmão. Então, diante disso, o que é importante? Quando alguém na sua casa colocar, trazer, seja marido, seja mulher, não é só um objeto externo, é uma atitude, é uma fala, é uma ação, é um pensamento, é uma mudança de comportamento. Questione. Ah, eu não vou questionar porque ele não gosta, eu não vou questionar porque ele quebra tudo, eu não vou questionar porque ele derruba o teto. Questione. O que mais vale para você é estar bem com Deus ou ter uma relação boa com as pessoas? Tudo bem, vão junto e um abraçado, agarrado, beijando, pegaram o elevador, descendo para o inferno, tá certo? Porque é isso aqui, irmão. Se fosse nos dias de hoje, era o casal do elevador. Pegaram o elevador, estão lá dando um maio no elevador e descendo para o abismo, sem nenhum questionamento. Semana que vem a gente continua. Fiquemos em pé, amém? Vamos orar. Questiona. Certa vez uma irmã nos procurou e disse o seguinte: pastor Marcos, me dá uma informação na frente do marido dela. Dá uma informação para mim aqui. Me desculpe, mas eu preciso perguntar uma coisinha para o senhor. Eu falei, pois não, irmã, você estava junto. Esse homem apareceu com isso, está com esse comportamento, está fazendo isso, está fazendo aquilo, outro, na frente dele. Na frente dele, está com as coisas estranhas aqui. O que é que o senhor pode me dizer sobre isso aí? Foi uma lata.
É melhor o senhor confessar para ela aí, irmão, que está tendo alguma coisa que está te atrapalhando, está distorcendo o seu pensamento. Aquilo demorou uma conversa de quase 4, 5 horas até que ele foi confessar o que estava acontecendo. Questiona, irmão. Preserve a tua santidade, diga glória a Deus. Preserve a tua família, diga amém.